aí, tudo bom? Seja bem-vindo ao Daniel About Tech Brasil, o melhor conteúdo Apple do Brasil, e a Apple acabou de disponibilizar para o público geral o iOS 15.5, como você está vendo, ou seja, todo mundo que tem iPhone compatível, do iPhone 6S em diante, pode vir aqui em atualização de software e atualizar para essa versão. Mas antes de fazer isso, vamos falar um pouquinho sobre a atualização, falar todas as novidades, mudanças e, claro, falar um pouquinho sobre a bateria, a performance, as resoluções de bugs e problemas e, claro, no final eu vou te dar o meu veredito se você deve atualizar agora ou não. Mas antes de a gente começar, eu queria pedir para você dar uma olhadinha no meu Instagram, no @DanielAboutTech, como você está vendo aqui. Eu produzo muito conteúdo todos os dias, principalmente aqui nos stories, mostrando muito do meu dia a dia. Trago você aqui para dentro do meu estúdio e, claro, eu também mostro tudo sobre o mundo Apple, tecnologia, tudo que você precisa saber para ficar super atualizado no mundo Apple. E claro, também acompanhar o dia a dia de um youtuber. Então, se você se interessa por qualquer um desses temas, me segue lá no @DanielAboutTech. Vou deixar o link direto aqui embaixo na descrição também. Bom, vamos começar aqui falando então sobre essas novas funcionalidades, mudanças e correções. Primeiro de tudo, eu quero falar sobre essa mudança aqui no aplicativo Carteira, no Wallet, né? Que tem a ver com o Apple Pay Cash, que agora é chamado Apple Cash. Infelizmente, essa é uma funcionalidade que não funciona aqui no Brasil. A gente consegue ativar, né, aqui o Apple Pay Cash para ele aparecer, mas a gente não consegue configurar para utilizar. E a grande mudança é que para os usuários que conseguem utilizar, porque ele só está disponível nos Estados Unidos, não é só uma questão aqui do Brasil não, realmente é só nos Estados Unidos mesmo, ele agora tem essa nova interface que você consegue pedir, solicitar, né? E enviar dinheiro de uma forma mais simples. Mas talvez você não saiba muito bem o que é o Apple Cash, então deixa eu te explicar aqui rapidamente. O Apple Cash nada mais é do que uma modalidade de pagamento que é uma espécie de transferência direta de pessoa para pessoa. Seria algo parecido com o Pix que a gente tem aqui no Brasil, né? Só que o Apple Cash já tem há muitos anos. E essa funcionalidade, ela funciona dessa forma. Então você pode enviar dinheiro para alguém, receber dinheiro de alguém, de uma forma super prática, direto aqui do seu iPhone, e todo esse valor, todo esse montante, ele fica aqui dentro da sua carteira e você ainda pode transferir também para sua conta bancária e tal. É uma funcionalidade muito legal. Esse processo todo também é gerenciado aqui pelo aplicativo de mensagens, que infelizmente a gente não tem aqui no Brasil, mas se a gente tivesse seria muito, muito bacana. Quem sabe um dia chega. A próxima novidade tem a ver com o podcasts. Então, se a gente entrar aqui nos ajustes e a gente descer até lá embaixo, pode descer até podcasts. Então, essa novidade tem a ver com o aplicativo da Apple, né? Com a plataforma podcast da Apple. Se a gente descer até aqui embaixo, a gente tem essa possibilidade aqui de download automático. E o que é isso? Que novidade é essa? Se você usa o podcast da Apple, você usa bastante como eu uso, por exemplo, e você é inscrito em vários podcasts diferentes, é normal que a gente, ao ouvir um podcast, antes de fazer isso, a gente baixe esse podcast aqui no iPhone, justamente para não ter que ficar usando dados, né? Então a gente baixa em casa para poder ouvir na rua, enquanto está fazendo atividade física ou algo do tipo. E esses podcasts, eles acabam ocupando muito espaço do armazenamento do iPhone, e essa nova tela aqui de download automático permite facilitar muito essa questão de gerenciamento desses episódios dos podcasts que a gente baixa. Então você pode colocar para ele baixar e manter. No caso, ele pode ficar desativado, ou seja, não baixa, não mantém nada, ou ele pode baixar e manter só o último episódio, os 2 últimos, os 3, os 10, enfim. Da maneira que você colocar aqui, ele vai baixar e manter automaticamente esses episódios aqui, por ordem cronológica, e os mais antigos ele vai jogando fora, ele vai apagando, justamente para que você não fique ocupando um monte do seu armazenamento com podcast, né, que você já ouviu, que não vai ouvir mais nunca. Então, para quem usa o Apple Podcast, é muito, muito útil. A próxima novidade tem a ver aqui com o aplicativo Casa, que é para quem usa casa inteligente, para quem tem dispositivos inteligentes em casa, né? E estava tendo um problema muito grande aqui no aplicativo Casa para quem tinha automação relacionada à georreferência, ou seja, a localização. Então, por exemplo, se você tem uma maçaneta inteligente na sua casa, que ela pode ser desbloqueada, né, pelo iPhone, você podia colocar para quando você estiver chegando em casa ela abrir, e quando estiver saindo de casa ela fechar. Beleza. Só que o que acontece? Estava dando problema, isso não estava funcionando, e era um perigo gigante, né? Imagine você depender disso para a maçaneta da sua casa, e aí você sai da sua casa, o aplicativo dá pau, não funciona e sua casa fica aberta. E era isso que estava acontecendo.
acontecendo. Então eles corrigiram isso no 15.5. Então, se você usa esses gadgets inteligentes, esses dispositivos inteligentes, mais especificamente nessa parte de localização de georreferência, está corrigido, não tem mais esse problema. Vamos falar agora sobre outras novidades e melhorias e mudanças. Se a gente for aqui nos ajustes e a gente descer aqui até geral, vamos falar sobre armazenamento. Essa seção aqui, ó, armazenamento do iPhone, que ultimamente está dando muita dor de cabeça em muita gente, pois eles resolveram alguns problemas aqui. Então, se você tocar em armazenamento do iPhone, você vai ver que em poucos segundos ele já vai carregar toda a categoria. Você viu aqui que ele carregou em coisa de 3 segundos, o que era algo que estava demorando muito para muita gente, às vezes até 30 segundos, 1 minuto para muita gente, e para muita gente até nunca carregava. A Apple já prometeu corrigir isso em outras versões do iOS, mas aparentemente agora corrigiu de vez. Vamos ver, me dizem aí nos comentários se corrigiu para o seu iPhone, tá? E outra coisa também que é super relevante, se a gente descer até lá embaixo, nessa parte aqui de dados do sistema, inclusive eu já fiz vídeos sobre isso, sobre dados do sistema, o que é que acontece? Muitos usuários que já estão usando o 15.5 há muito tempo, usuários beta, a comunidade, né, de usuários e desenvolvedores, tinham falado que a versão 15.5 tinha corrigido esse problema de os dados do sistema estarem ocupando muito GB, como você está vendo aqui no meu caso, ó, 16 GB. Segundo eles, com a nova atualização, ia chegar a 5 GB, no máximo 10, e olhe lá. Mas você vê que, no meu caso, não foi verdade, né? O meu tá passando de 10 GB, tá com 16, então, no meu caso, não corrigiu, os dados do sistema continuam acumulando muito. Inclusive, se você tá com esse problema também no seu iPhone, se você tá com esse caso aqui de estar com muitos e muitos gigas nos seus dados do sistema, o que está comprometendo o armazenamento do seu iPhone, eu vou deixar um card aqui e o link na descrição, que você vai direto para um vídeo meu aqui no canal, onde eu te ensino a reduzir os dados do sistema drasticamente. Reduzir para tipo 2 GB ou até menos. Então, vai lá, dá uma olhadinha nesse vídeo que ajuda a resolver para muita gente. Caso a atualização não resolveu para você, vai lá ver aquele vídeo, beleza? Bom, voltando aqui agora, vamos falar sobre mais algumas mudanças e melhorias. Outra questão que a comunidade de desenvolvedores comentou que melhorou no iOS 15.5 é que muita gente estava tendo problemas com superaquecimento nas versões anteriores, ou seja, na 15.4.1 e na 15.4. Estava aquecendo muito aqui no fundo. Outro tema que eu também já fiz vídeo aqui no canal. E o que acontece é que no meu caso piorou, galera. Não resolveu. Na verdade, como eu falei, piorou mesmo. Eu não estava tendo nenhum problema com essa questão de superaquecimento no meu iPhone, nunca tive problema com isso, e depois de atualizar, ele está aquecendo muito, inclusive a tela está ficando mais escura, né, que é uma consequência direta do superaquecimento, e é um problema que eu não estava tendo e que infelizmente começou depois da atualização do 15.5. É uma pena, mas está rolando no meu iPhone. Agora vamos falar sobre bateria, que é uma coisa que eu tenho certeza que você se interessa muito. E a minha experiência usando o 15.5 e usando todas as versões beta do 15.5 e também, claro, lendo todo o feedback da comunidade que também vem usando há muito tempo, é que não houve mudança perceptível na performance da bateria. Ou seja, ela nem vai durar mais, nem vai durar menos, a performance vai ser basicamente a mesma, vai ser imperceptível essa mudança. A não ser em um cenário que é o seguinte: quem estava tendo problema com bateria drenando muito rápido, que era teoricamente uma coisa que o iOS 15.4.1, a versão anterior, deveria ter corrigido, caso você está nessa situação de bateria drenando rápido e o 15.4.1 não corrigiu, aqui no 15.5 pode ser que corrija, então nesse caso é super importante para você atualizar, tá bom? No mais, mesma performance para basicamente todos os usuários. Testei em iPhones mais antigos também, no iPhone 8, no iPhone 11, outros iPhones que eu tenho aqui no estúdio que eu sempre faço os testes. Mesma coisa, mesma performance, tá? E a mesma coisa em relação à performance geral, em relação ao processamento, a velocidade do iPhone, em relação às animações, em relação à velocidade que abre, que fecha, em relação à experiência como um todo dentro do sistema operacional. Mesma coisa também, tá? Não notei nenhuma diferença, o iPhone não ficou mais rápido, mas também não ficou mais lento. Não tá com bugs, não tá com nada, mas também o iOS 15.4.1 já era extremamente estável, já era extremamente fluido, e a mesma coisa tá acontecendo aqui no 15.5. E agora o meu veredito, minha recomendação se você deve ou não atualizar para o iOS 15.5. E a minha resposta é que sim. Você deve sim atualizar para o iOS 15.5, porque é uma versão que traz novidades, que traz mudanças, além de trazer correção de bugs e, claro,
atualizações de segurança também, que sempre são muito importantes. E aí você pode falar, pô Daniel, mas você teve problema no seu armazenamento, por exemplo, que está grande, aquela questão do sistema, dos dados do sistema, e também em relação ao superaquecimento. Sim, eu sei que eu tive esses problemas, mas eu tenho certeza que foi um caso isolado. Por quê? Porque, como eu falei, eu já testei em outros dispositivos aqui meus do estúdio, assim como também acompanhando sempre a comunidade, vendo como os outros usuários beta também estão usando e os outros usuários que já instalaram a versão final, e praticamente ninguém está tendo problema, então esse sim foi um caso isolado. Mas claro, se mesmo assim você falar, Daniel, mas eu não quero arriscar, se aconteceu no seu, pode acontecer no meu. Beleza, eu super entendo, concordo com a sua opinião, e eu acho que se você está em dúvida, se você não está confortável em atualizar para 15.5, o que é que eu recomendo? Espera um pouquinho, espera alguns dias, no máximo uma semana, que a Apple vai lançar a 15.5.1. Pois é, a Apple já vai lançar uma nova versão, a gente já sabe disso, em breve a 15.5.1 já vem aí e ela com certeza vai resolver esses problemas que eu estou comentando aqui e vai trazer novas funcionalidades também, então fica ligado. Porque, claro, eu vou trazer novidade aqui no canal, lá no Insta também. Então, a minha recomendação, se você não está com muita certeza, não está com muita confiança, é esperar um pouquinho pela 15.5.1. Não deixa de se inscrever aqui no canal e também, claro, de me seguir no Insta para saber todas as novidades sobre essa atualização também. Beleza? Bom, então é isso. Essa é a minha recomendação, essas são minhas informações, tudo que você precisa saber sobre o iOS 15.5. Então é basicamente isso, e eu espero você nesse, que é o melhor conteúdo Apple do Brasil. Valeu, galera. Tchau, tchau.